O Partido Comunista traz a esta Casa um projeto de decreto legislativo regional que visa proceder à regulamentação do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados. Temos que relembrar que o Programa de Ocupação Temporária de Desempregados permite que os desempregados possam usufruir de modo temporário de uma ocupação cujos vetores estão direcionados para o desempenho de uma atividade profissional que lhes permita ter interação social, evitando o isolamento social que muitos empregados vivem e, mais importante, o afastamento prolongado do mercado de trabalho. Este programa é também ele um instrumento de aprendizagem assente na aquisição de conhecimentos que levem ao desenvolvimento de capacidades e atitudes ativas e positivas nos domínios do trabalho e no relacionamento interpessoal. O POT, ressalva-se, tem uma vertente social e é em função disso que se entende por um período limitado no tempo. Ora bem, o Partido Comunista neste diploma e mais uma vez aqui nesta Assembleia desvirtua totalmente o sentido deste programa que, tal como o seu nome indica, é um programa de ocupação temporária de desempregados. O Partido Comunista falou sempre mal dos POTs e do Programa Ocupacional de Desempregados e agora os quer vir a dizer no seu objeto que é muito diferente e que sempre concordar. Mas, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, uma das principais propostas do Partido Comunista nesta discussão é o facto da duração deste programa. É por isso que temos que voltar a repetir que este é um programa de ocupação temporária de desempregados. O Partido Comunista, no artigo número 6 deste diploma, propõe a manutenção sem limite temporal para a ocupação de um desempregado, com o agravante de considerar esta ocupação por si só precária. Isto trata-se de uma contradição à principal crítica apontada desde sempre pelo Partido Comunista a este programa. Senhoras e senhores deputados, temos que destacar o facto deste programa já salvaguardar que nenhuma pessoa pode voltar a repetir a ocupação na mesma entidade onde já realizou uma atividade. Obviamente que no fim da participação deste programa, tendo a entidade pública a capacidade de contratar o participante e proporcionar-lhe um emprego estável, poderá e deverá fazê-lo. É importante também referir que as entidades privadas que no prazo de um mês após o final da ocupação celebrem por escrito com os participantes de trabalho sem termo ou com termo de duração não inferior de 12 meses que resultem na criação líquida de postos de trabalho podem beneficiar de um apoio financeiro a ser concedido pelo Instituto de Emprego da Madeira. Porque a visão do Instituto de Emprego da Madeira nesta matéria é a promoção e a celebração de contratos de trabalho, como tem vindo a acontecer e como está a ser refletido hoje em dia, enquanto os números que evidenciam claramente uma redução significativa no que diz respeito à quantidade de desempregados inscritos no Instituto de Emprego, que é a mais baixa nos últimos 12 anos e meio. Senhor Presidente, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que pretende o Partido Comunista com este diploma é equiparar para este efeito o Programa de Ocupação Temporária de Desempregados a um contrato de trabalho, desvirtuando completamente a gênese deste programa, o que em nada nos parece razoável, na medida em que estamos perante realidades e objetivos muito diferentes. No que respeita ao subsídio de transporte, importa esclarecer que o apoio financeiro não pode ser calculado por quilometragem percorrida entre a residência e o local de trabalho, nos casos que não existe carreira de transporte público, atendendo às regras definidas pelo Fundo Social Europeu nesta matéria, sendo que se fixam em função do correspondente custo das viagens em transporte coletivo, que é efetivamente o que está previsto na portaria deste programa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, mas há mais. O Partido Comunista, neste diploma, no 14º artigo, quer que sejam alteradas as comparticipações do Instituto de Emprego da Madeira, do Instituto para a Qualificação e das entidades empregadoras, passando essas entidades a suportar 50% das compensações mensuais, ao invés do que atualmente acontece em que essas entidades assumem a totalidade deste encargo. Ou seja, propõe o pagamento ao participante de um IAS e meio, em que o Instituto de Emprego paga um IAS e as entidades empregadoras meio IAS. Mas sobre a alteração da forma deste pagamento, convém ser antecedida
uma auscultação empregadora, a auscultação empregadora nesta matéria. Convinha o Sr. Deputado do Partido Comunista ter ouvido estas entidades. Mas sobre a alteração, atualmente este programa já prevê para as pessoas com limitações físicas, quando não seja possível a utilização do transporte coletivo, face às suas limitações físicas e motoras, uma comparticipação mensal para a despesa de transporte no valor 20% do IAS. Senhoras e senhores deputados, no que diz respeito aos direitos dos participantes, no 15º artigo, o Partido Comunista, no que concerne ao número de dias úteis de descanso a que este tem direito, propõe um aumento dos atuais 5 ou 10 dias úteis para 25 dias de descanso para todos os participantes neste programa. Esta versão do Partido Comunista de desigualdade laboral desfigura novamente a natureza deste programa, uma vez que os participantes se encontram sujeitos a um horário de 30 horas semanais, ou seja, inferior ao previsto para a generalidade dos trabalhadores que exercem funções quer no setor público, quer no setor privado. Porque convém reforçar que estamos a falar de um programa de ocupação temporária de desempregados. Não estamos a falar de um contrato de trabalho que, obviamente, tem outras componentes previstas na lei. Por outro lado, também não faz referência nenhuma ao mês em que estes dias seriam gozados, visto que deveria haver sempre uma relação direta entre o período de trabalho prestado e o direito adquirido. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje verificamos com este diploma que o Partido Comunista não é um partido inovador. Ao contrário do que seria expectável, face às críticas permanentes que este partido tem tido para com este programa. Este programa nasceu com uma gênese social importante, que vai ao encontro da inserção de desempregados no mercado de trabalho, com uma visão estratégica de não deixar ninguém para trás, cujos vetores estão direcionados para o desempenho de uma atitude profissional. Com o POT, os participantes têm uma efetiva interação social, evitam o isolamento a que muitas vezes estejam sujeitos e, sobretudo, o afastamento prolongado do mercado de trabalho. Senhoras e senhores deputados, este programa deve ser visto pela perspectiva que dá e potencia no participante que, por seu lado, terá adquirido ferramentas para a sua evolução, bem como pela possibilidade de contratação estável por parte da entidade que o acolheu, que no fim tem sido a visão estratégica da criação deste programa, ter uma experiência e formação suplementar que lhe facilite um emprego estável, uma estabilidade laboral que tem sido promovida e apoiada através do Instituto de Emprego da Madeira desde o primeiro momento. Muito obrigado.